Ontem eu gravei um vídeo ensinando os meninos a comprarem ações, né, explicando um pouquinho de como a gente está fazendo essa gestão financeira pessoal deles, né? O João Pedro aí com 10 anos de idade já está tendo as primeiras noções básicas a respeito de administração financeira e tal. E a gente estava comentando, eu resolvi compartilhar um pouco do tipo de conteúdo que eu costumo ensinar para eles, principalmente na parte de investimentos. E a gente estava aqui analisando e ali no fundo, ó, vamos ver se vocês vão conseguir ver, a gente tem uma... Então o papel das transmissoras de energia é justamente levar, né, como o próprio nome fala, transmitir a energia entre a geração e a distribuição, né, ou seja, para o consumo, né, das casas, das indústrias e tudo. João Pedro, você sabia que as transmissoras de energia estão entre as melhores empresas para a gente poder investir na Bolsa? Não, por quê? Porque elas têm uma receita recorrente, normalmente são contratos de longo prazo que costumam durar ali cerca de, às vezes, 30 anos, a maioria deles reajustados pela inflação, quase todos ali pelo IPCA, alguns até pelo IGPM, e, ou seja, tem uma receita muito previsível, né, o que faz com que a margem de lucro desse tipo de empresa seja muito grande, porque normalmente o investimento para construir essas torres, ele é muito alto, mas normalmente ele é uma vez só, e essas torres têm uma duração muito longa, né, raro algumas exceções aí que tem de alguns acidentes que podem acontecer, de algumas torres caem com algum vendaval, alguma coisa do tipo, mas de um modo geral elas têm uma durabilidade muito boa e um custo de manutenção muito baixo, o que faz com que essas empresas tenham uma lucratividade grande e que possam distribuir aos acionistas grande parte desse lucro que eles estão tendo, ou seja, é uma empresa que tem uma previsibilidade de dividendos muito grande, então vale a pena a gente ter esse tipo de empresa na carteira, né? Então, algumas concessionárias de energia tem a parte de transmissão também, como a CEMIG aqui em Minas Gerais, e na Bolsa também a gente tem outras empresas que têm muitas redes de transmissão, como a Taesa, a antiga Transmissão Paulista, né, que agora chama ISA, né, é um outro nome, uma empresa que tem origem colombiana, e a Alupar também é outra empresa que tem bastante rede de energia, né, transmissão de energia, que gera dividendos recorrentes. Agora, a gente tem que saber analisar a empresa para saber se ela está no melhor momento, se dentro das oportunidades que a gente tem no mercado, né? Hoje eu estou vendo aqui que o mercado está subindo de novo muito forte, né? O dinheiro estrangeiro continua entrando e se ela é a melhor empresa para a gente investir naquele momento ou não. E aí está a grande chave para a gente ter uma carteira que cresce ao longo do tempo, que cresce em renda, que cresce em dividendos. Eu fico imaginando um menino igual esse aqui, ó, com 10 anos de idade, se ele continuar aplicando esse princípio que eu estou ensinando para ele, de guardar uma partezinha do dinheiro que ele recebe, né? Então, todo mês a gente faz uma espécie de uma mesada para eles, né, um valor bem baixo mesmo, mas a ideia é para que eles criem essa cultura de ter essa noção de lidar com um pouquinho de dinheiro todos os meses, né? Ou seja, eles fazem alguns trabalhinhos extras também, que eles ganham alguma renda. Esse aqui está aprendendo a cortar vídeos para nos ajudar às vezes, que é uma coisa que ele está gostando de fazer no Instagram, no YouTube, né, criando o canal dele e tudo. E assim ele tem uma receita extra, né, com base nesse trabalho, e parte dessa receita eu ensino que eles guardem, né? Eu fico imaginando se a gente, qualquer um de nós aí, no meu caso tem mais de 40 anos, se a gente tivesse guardado um percentualzinho da nossa receita ao longo do tempo, né? O quanto que isso poderia estar trabalhando para a gente, né? Colocar o dinheiro para trabalhar para a gente e quanto isso poderia gerar de tranquilidade financeira já nessa fase, né, da vida, depois dos 40 e poucos, né? Eu acho que muitas pessoas talvez pudessem ter uma espécie de uma aposentadoria, às vezes não necessariamente a pessoa vai parar de trabalhar totalmente, mas ela pode trabalhar mais por prazer ali, né? Ela não tem aquela obrigação de depender do trabalho para poder gerar renda, né? E isso acontece muito, às vezes a gente vê algumas famílias, pessoas mais velhas, e que a pessoa já idosa ainda está precisando continuar trabalhando, continuar gerando renda, ou tendo que ter ajuda de filhos, de parentes, né, já em idades mais avançadas.